Maya Brooks escondera a verdade durante 5 anos, até a noite em que colocou um bilhete na mão do milionário que a abandonara, 3 palavras que destruiriam tudo o que ele pensava saber. É tua. Ethan Caldwell acreditava que nunca poderia ser pai, que ter se afastado fora nobre, que estava a proteger a mulher que amava de um futuro sem filhos. Mas quando um teste de ADN provou o impossível e as câmaras invadiram a vida que Maya construíra sozinha, a sua segunda oportunidade teve um preço que nenhum esperava pagar. A sua mãe manipuladora queria-os longe. A imprensa queria sangue. E uma menina de 5 anos apenas queria que o pai ficasse desta vez. O que começou com uma mentira médica tornou-se uma batalha por redenção, confiança e uma família que desafiava todas as probabilidades contra eles. Subscreve e comenta se alguma vez tiveste de escolher entre proteger o teu coração e arriscar tudo por amor, porque esta história prova que, por vezes, o para sempre realmente começa com um simples bilhete. Os candelabros de cristal cintilavam como 1000 estrelas minúsculas. Maya Brooks estava junto à mesa dos refrescos, as mãos ocupadas a arrumar os livros doados numa prateleira de exposição. A gala de beneficência ecoava com conversas abafadas e as notas suaves de um quarteto de cordas. Mulheres em vestidos caros deslizavam elegantes. Homens em smokings impecáveis riam, copos de espumante na mão. Maya não pertencia àquele lugar. Não realmente. Alisou o seu simples vestido preto, a melhor peça que possuía. A sua chefe, Lídia, convencera-a a fazer voluntariado naquela noite. É para programas de alfabetização, dissera Lídia. Mesmo a tua cara. Maya amava livros mais do que qualquer coisa. Bem, quase qualquer coisa. Amava mais a sua filha Grace. Grace. Só de pensar na sua menina, Maya sorria. Deixara Grace com a Tara naquela noite, a sua colega de trabalho e amiga mais próxima. Grace provavelmente já estaria a dormir, aconchegada com o seu coelhinho de peluche preferido. Com licença, menina. Uma mulher com um colar de pérolas apontou para os livros. Estes estão à venda? Não, minha senhora. São doações para o programa de leitura infantil. A voz de Maya saiu firme, profissional. Aprendera a soar confiante mesmo quando se sentia insignificante. A mulher acenou com a cabeça e seguiu em frente. Maya regressou a arrumar a exposição. Esticou a mão para uma capa dura quando a ouviu. Aquela gargalhada, profunda e calorosa, como um trovão de verão a rolar sobre o oceano. A sua mão ficou suspensa no ar. Não podia ser. Virou-se lentamente, o coração a bater-lhe contra as costelas. Por entre a multidão de estranhos elegantes, viu-o, Ethan Caldwell. A sua silhueta alta estava junto ao palco, rodeado de admiradores. A sua camisa branca estava impecável e perfeita. O cabelo escuro penteado na perfeição. Parecia mais velho agora, mais polido. 5 anos acentuara a sua linha do maxilar e acrescentara confiança à sua postura. A respiração de Maya prendeu-se na garganta. 5 anos. Tinham passado 5 anos desde a última vez que vira aquele rosto. 5 anos desde que ele se afastara dela, a voz fria quando dissera: não posso dar-te o futuro que queres. Lamento. 5 anos desde que o seu mundo se estilhaçara em milhões de pedaços. Devia ir embora. Agora mesmo. Devia agarrar o casaco e esgueirar-se pela porta das traseiras antes que ele a notasse. Mas os seus pés não se mexiam, porque Ethan Caldwell não sabia a verdade. Ele a deixara acreditar que nunca poderia ter filhos. Os médicos tinham-lhe dito que era infértil, uma condição genética rara e permanente. Ele ficara devastado. Ela tentara consolá-lo, dizer-lhe que não importava, mas ele a afastara. Terminara com ela 2 semanas depois, dizendo que não aprenderia a um futuro sem filhos. A garganta de Maya apertou-se com velha raiva e nova dor. Ele não sabia de Grace. Ele não sabia que 6 meses depois de ele ter partido, Maya descobrira que estava grávida. Impossível, os médicos tinham dito. Mas lá estava Grace, a crescer dentro dela, desafiando toda a explicação médica. Um bebê milagre. O milagre de Maya. Tentara encontrá-lo uma vez, no início da gravidez. Mas Ethan já tinha seguido em frente. Ela vira fotos online. Ele em eventos de beneficência, ele com mulheres bonitas, ele a construir o seu império. Parecia feliz, livre. Maya decidira então criar Grace sozinha.
Não se forçaria de volta para a vida dele. Não seria o fardo do qual ele tentara escapar. Mas agora ali estava ele, a 6 metros de distância. E Maya fez uma escolha. A sua mão tremeu enquanto tirava um pequeno bloco de notas da carteira. Rabiscou 3 palavras. A sua caligrafia estava trêmula, mal legível. Dobrou o papel uma vez, depois 2. A fila de doadores estava a formar-se. Os doadores faziam fila para apertar a mão de Ethan para ter o seu momento com o famoso filantropo. Maya juntou-se à fila. As suas palmas das mãos suavam. O seu coração parecia que ia explodir. Passo a passo ela aproximou-se. Quando o alcançou, o sorriso de Ethan foi automático, treinado. "Obrigado por ter vindo esta noite", disse ele calorosamente. A sua mão estendeu-se para a dela. Os seus dedos tocaram-se. Maya pressionou o bilhete dobrado na palma da mão dele. Os seus olhos encontraram-se por apenas um segundo. Os dele eram azul acinzentados, da cor das nuvens de tempestade. Ele a reconheceu. O sorriso dele vacilou, confuso. Então Maya afastou-se e caminhou rapidamente para a saída. Não olhou para trás. Não conseguia. Atrás dela, ouviu o murmúrio da multidão continuar. A música continuava a tocar, mas algures naquela sala cintilante, Ethan Caldwell estava a desdobrar um pedaço de papel. 3 palavras. Foi tudo o que foi preciso para mudar tudo. "É tua." Ethan ficou no carro durante 20 minutos. O manobrador tentara falar com ele 2 vezes, mas Ethan afastara-o com um aceno. As suas mãos agarravam o volante com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. O bilhete estava no seu colo, agora amarrotado de tanto ser lido e relido. "É tua." Quem era ela? A mulher de olhos escuros e mãos trêmulas. Parecia familiar. Algo no rosto dela lhe puxara a memória, mas o momento passara demasiado depressa. "É tua." Não fazia sentido. Não podia fazer sentido. Ethan pegou no telefone e marcou o número do seu assistente. "Marcos, preciso que faças uma coisa por mim." "Senhor, é quase meia-noite." "Eu sei, lamento, mas isto é importante." A voz de Ethan vacilou ligeiramente. Ele pigarreou. Havia uma mulher a fazer voluntariado esta noite. 20 e poucos anos, talvez. Mulher negra, com cerca de 1,65 m de altura, a usar um vestido preto simples. Ela estava a tratar da exposição de livros. "Preciso do nome dela." Silêncio do outro lado. Depois, "Está tudo bem, Sr. Caldwell. Por favor, Marcos. Apenas descobre quem ela é. Vou ligar ao coordenador do evento." Ethan desligou e olhou para o bilhete novamente. "É tua." A sua mente percorreu as possibilidades. Uma antiga namorada, uma aventura de uma noite. Mas Ethan não tivera muitos relacionamentos. Sempre fora cuidadoso. E depois do seu diagnóstico há 7 anos, afastara-se completamente dos encontros. Por que arriscar aproximar-se de alguém quando não podia dar-lhes filhos? O seu telefone vibrou. Marcos. O nome dela é Maya Brooks. Ela trabalha na Cornerstone Books, na Bay Street. O coordenador diz que ela fez voluntariado através da empresa dela. Maya Brooks. O nome atingiu-o como um soco no estômago. Maya. Oh, Deus. Maya. As memórias inundaram-no. A sua gargalhada, o seu sorriso, a maneira como ela se aconchegava ao lado dele nas manhãs de domingo, a ler enquanto ele trabalhava no portátil. Namoraram durante 8 meses. 8 meses perfeitos. Até a consulta médica que destruíra tudo. O peito de Ethan apertou-se. Maya. Ele a amara. Realmente a amara. Mas ele a deixara ir porque pensara que era a coisa certa a fazer. Ela queria filhos um dia. Ele não podia dar-lhe isso. Então ele afastou-se, odiando-se, mas acreditando que era uma atitude nobre. "É tua." Não, era impossível. Os médicos tinham sido claros. Infertilidade genética. Permanente. Irreversível. A menos que... Ethan ligou o carro. As suas mãos tremiam. Bay Street não ficava longe. Cornerstone Books. Ele iria lá amanhã. Logo pela manhã. Ele tinha de saber a verdade. A campainha da livraria tilintou quando a porta se abriu. Maya ergueu os olhos da caixa registradora e sentiu o estômago revirar. Ethan Caldwell estava na entrada. A sua silhueta alta a preencher a ombreira da porta. Vestia calças de ganga escuras e uma camisola cinzenta. Casual, mas de alguma forma ainda imponente. Os seus olhos fixaram-se nos dela imediatamente. "Maya", disse ele. A sua voz era áspera, como se tivesse passado a noite em claro.
Um cliente na secção de mistério olhou para eles curioso. A boca de Maya secou. Sr. Caldwell, posso ajudá-lo? Sabe que pode. Ele caminhou para o balcão. Cada passo parecia deliberado, medido. Precisamos de falar. Estou a trabalhar. Então falaremos aqui. Parou no balcão, as mãos espalmadas na superfície de madeira. De perto, ela podia ver o cansaço no seu rosto, olheiras escuras sob os olhos, uma tensão em redor da boca. O que significava aquele bilhete? As mãos de Maya tremeram enquanto ela fingia arrumar uma pilha de marcadores de livros. Acho que era bastante claro. Não brinques comigo. A sua voz subiu ligeiramente. O cliente na secção de mistério ouviu aquilo com certeza. Está a dizer que tem um filho? É isso que está a dizer? Baixe a voz. Como posso? Ethan inclinou-se para a frente. Entrega-me um bilhete desses e depois desaparece. Não pode simplesmente... Maya, isto é impossível. Sabe que é impossível. Eu sei o que os médicos lhe disseram. Maya finalmente encontrou os olhos dele. Deus doía me olhar para ele. Mas também sei o que eu sei. Que é o quê? Tenho uma filha. Ela tem 5 anos. E é sua. As palavras pairaram no ar entre eles. Pesadas. Inegáveis. O rosto de Ethan empalideceu. Isso não pode ser verdade. Acha que eu mentiria sobre isto? Não sei o que pensar. Ele passou uma mão pelo cabelo, a frustração a escorrer de cada gesto. Não posso ter filhos. Isso é um facto médico. Então, ou está a mentir ou... Ele interrompeu-se, incapaz de terminar o pensamento. A raiva de Maya explodiu, quente e súbita. Ou o quê? Ou o traí? É isso que está a dizer? Eu não disse isso. Não precisava. A sua voz tremia. O senhor afastou-se de mim, Ethan. O senhor fez essa escolha. Disse que não me podia dar um futuro. E foi embora. Bem, adivinhe? Eu construí um futuro na mesma, sem o senhor. Se ela é mesmo minha, ela é sua. Os olhos de Maya ardiam com lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Ela tem o seu sorriso, os seus olhos, o seu queixo teimoso. Cada vez que olho para ela, vejo-lo. Ethan olhou para ela. Por um momento, pareceu perdido, quebrado. Então, a sua expressão endureceu. Quero provas. Claro que quer. Maya, tem de entender. Não tenho de entender nada. Ela virou-se, ocupando-se com papéis que não precisava de organizar. Se quer provas, tudo bem. Faremos um teste de ADN. Mas depois tem de nos deixar em paz. Deixar-vos em paz? Se ela é minha filha, o senhor abdicou desse direito há 5 anos. A voz de Maya embargou. Ela odiava o quão fraca soava, o quão magoada. O senhor foi embora. Não pode simplesmente voltar agora. A campainha tilintou novamente. Lídia entrou carregando uma caixa de novidades. Era uma mulher robusta na casa dos 50, com cabelos salpicados de grisalho e olhos perspicazes que nada deixavam escapar. Esses olhos passaram de Maya para Ethan e voltaram. Está tudo bem por aqui? O tom de Lídia era agradável, mas havia um tom de aço por baixo. Ethan endireitou-se. Estava mesmo de saída. Boa ideia. Lídia pousou a caixa com um baque, mas Ethan não se mexeu na direção da porta. Em vez disso, olhou para Maya mais uma vez. Viu uma fotografia na sua secretária. É ela? A respiração de Maya prendeu-se. Ela esquecera-se da fotografia emoldurada que mantinha junto à caixa registradora. Grace na praia no verão passado, a rir enquanto perseguia gaivotas. Não, sussurrou Maya. Mas Ethan já estava a olhar para ela. Pegou na moldura com as mãos cuidadosas. O seu rosto mudou enquanto olhava para a imagem. Toda a raiva esvaiu-se, substituída por algo cru e desprotegido. Ela parece-se com... Ele não conseguiu terminar. O seu polegar percorreu a borda da fotografia. Com o senhor, disse Maya suavemente. Ela parece-se com o senhor. Ethan pousou a fotografia gentilmente. Quando olhou para Maya novamente, os seus olhos estavam vítreos. Vou ligar ao meu médico. Vamos marcar um teste de ADN. Mas Maya... Ele fez uma pausa. Se isto for verdade, se ela for mesmo minha, precisamos de resolver isto. Juntos. Depois saiu, deixando Maya sozinha com Lídia e o peso de 5 anos de silêncio. Lídia contornou o balcão e abraçou Maya. Minha querida, em que te meteste? Maya finalmente deixou as lágrimas caírem. Não sei, não sei. A clínica médica era fria e estéril. Maya sentou-se numa cadeira de plástico, segurando a mão de Grace. A sua filha estava a ser tão corajosa.
embora a enfermeira acabasse de passar uma zaragatoa no interior da bochecha. Grace não gostava muito de médicos. Estremecera e fizera uma careta, mas não chorara. Prontinho, querida, disse a enfermeira com um sorriso bondoso. Fizeste muito bem. Grace acenou solenemente com a cabeça. Posso ter um autocolante? Claro que sim. A enfermeira ofereceu uma folha de autocolantes de unicórnio brilhantes. Grace selecionou cuidadosamente um roxo. Ethan observou toda a interação do outro lado da sala. Já tinha dado a sua amostra. Agora estava de mãos nos bolsos, parecendo desconfortável e fascinado ao mesmo tempo. O Dr. Lucas Stern entrou na sala. Era amigo de Ethan da universidade, agora um médico bem-sucedido. Lucas fora quem dera a Ethan o diagnóstico de infertilidade anos atrás. Parecia nervoso agora, a testa vincada de preocupação. Deveremos ter os resultados dentro de alguns dias, disse Lucas. Os seus olhos desviaram-se para Ethan. Talvez mais cedo. Pedi urgência. Obrigada, disse Maya calmamente. Grace puxou a manga de Maya. Mamã, podemos ir agora? Sim, querida, podemos ir. Maya levantou-se, alisando os caracóis da filha. Espera. Ethan deu um passo em frente. Agachou-se ao nível de Grace, os seus movimentos cuidadosos e incertos. Grace, é esse o teu nome, certo? Grace olhou primeiro para a mãe, pedindo permissão com os olhos. Maya deu um pequeno aceno. Sim, senhor, disse Grace educadamente. Era uma criança tímida com estranhos. Gosto do teu autocolante. A voz de Ethan era gentil. Roxo é uma boa cor. É a minha preferida. Grace o examinou com a curiosidade franca que só as crianças possuem. O senhor é muito alto. Apesar de tudo, Ethan sorriu. Transformou o seu rosto, fê-lo parecer mais jovem. Tu também podes ser alta quando fores grande. A mamã diz que vou ser tão alta como uma árvore. A tua mãe é bastante inteligente. Grace inclinou a cabeça, ainda a estudá-lo. Depois disse, o senhor parece-se comigo. As palavras pairaram no ar. Simples, inocentes, verdadeiras. O sorriso de Ethan desapareceu. A sua garganta mexeu-se enquanto ele engolia em seco. Sim, disse ele roucamente. Acho que talvez sim. O peito de Maya apertou-se. Estendeu a mão para Grace. Anda, querida. Vamos para casa. Enquanto caminhavam para a porta, Ethan chamou. Maya? Ela parou, mas não se virou. Obrigado, disse ele, por a teres trazido. Por teres feito isto. Maya não se atreveu a falar. Apenas acenou com a cabeça e continuou a andar. Atrás dela, ouviu Lucas dizer calmamente. Ethan, e se... Mas Maya não ouviu o resto. Já estava a empurrar as portas da clínica, puxando Grace, tentando fugir à sensação de que tudo estava prestes a mudar. 2 dias passaram como 2 anos. Maya cumpria as rotinas. Preparava o pequeno almoço, levava Grace ao jardim de infância, trabalhava na livraria, sorria aos clientes, reabastecia prateleiras. Mas por dentro estava a gritar. E se Ethan os rejeitasse? E se ele a acusasse de mentir, mesmo depois do teste? E se ele tentasse levar Grace embora? Esse último pensamento a deixou fisicamente mal. À noite, Maya ficava acordada no seu quarto pequeno. O seu apartamento não era grande coisa. Apenas 2 quartos num prédio antigo perto da zona ribeirinha. Mas era deles. Ela tinha trabalhado tanto para construir esta vida. Cada peça de mobília, cada brinquedo, cada livro na prateleira de Grace representava uma escolha que Maya fizera sozinha. Ela tinha 18 anos quando a sua própria mãe morrera. Cancro, rápido e brutal. Maya não tinha mais família. Sem pai na foto. Sem irmãos. Apenas ela, sozinha no mundo, a tentar terminar a faculdade enquanto servia às mesas. Então conheceu Ethan. Ele entrara no restaurante onde ela trabalhava. Quartas-feiras à noite, sempre a mesma cabine. Sempre o prato do dia de salmão. Eles conversavam. Ele a fazia rir. Quando ele lhe pediu o número, Maya pensou que talvez, apenas talvez, não estaria mais sozinha. Durante 8 meses, não esteve. Depois veio o diagnóstico e a decisão de Ethan. E a solidão que se seguiu. Pior do que antes, porque agora Maya sabia o que estava a perder. Mas Grace a salvara. Grace, com a sua gargalhada brilhante e as suas perguntas intermináveis. Grace, que olhava para Maya como se ela pendurasse a lua. Grace, que fazia com que cada luta valesse a pena. Maya não podia perdê-la. Não iria.
Do outro lado da cidade, Ethan também não estava a dormir. Estava no seu escritório em casa, a olhar para relatórios financeiros nos quais não conseguia focar-se. A sua casa era demasiado grande, demasiado silenciosa. 10 quartos. E ele vivia ali sozinho. Isso nunca o incomodara antes. Agora parecia um mausoléu. Ele continuava a pensar nas palavras de Grace. O Senhor parece-se comigo. E parecia, realmente parecia. A forma do rosto dela, a maneira como ela inclinava a cabeça quando estava a pensar, até aquele sorriso tímido. Mas era impossível. Não era? Lucas andava a agir de forma estranha desde o teste. Nervoso, quase culpado. Ethan tentara ligar-lhe 2 vezes, mas Lucas enviava-o diretamente para o voicemail em ambas as vezes. Ligo-te quando tiver os resultados, dizia a sua mensagem. Falamos depois. O telefone de Ethan vibrou. Finalmente, uma mensagem de Lucas. Os resultados chegaram. Podes vir ao meu consultório amanhã de manhã? Às 9 horas? Prefiro discutir isto pessoalmente. As suas mãos tremeram enquanto ele respondia. Estarei lá. Depois enviou uma mensagem a Maya. Resultados amanhã. Lucas quer-nos a ambos lá às 9 horas. A resposta dela veio após vários minutos. Estarei lá. Sem rodeios. Sem conversas fiadas. Apenas concordância. Ethan pousou o telefone e pôs a cabeça entre as mãos. Amanhã, ele saberia a verdade. Amanhã, a sua vida poderia mudar para sempre. Amanhã chegou demasiado cedo e não suficientemente cedo. Maya deixou Grace com a Tara novamente. Disse à filha que era apenas mais uma consulta. Nada de especial. Grace estava mais interessada nas panquecas que a Tara prometera do que em saber para onde a mãe ia. Maya chegou ao consultório de Lucas 10 minutos antes. Ethan já lá estava, sentado na sala de espera. Ele levantou-se quando a viu. Não se abraçaram, não falaram. Apenas se reconheceram com pequenos acenos. A recepcionista levou-os ao gabinete privado de Lucas. Era agradável. Secretária de mogno, diplomas emoldurados na parede, fotos de Lucas com a esposa e os filhos. Uma vida de sucesso, cuidadosamente exibida. Lucas parecia ter envelhecido 10 anos de um dia para o outro. Ele gesticulou para as cadeiras de frente para a sua secretária. Por favor, sentem-se. Eles sentaram-se. O envelope castanho na secretária de Lucas parecia brilhar com importância. Vou ser direto, disse Lucas. A sua voz era firme, mas tensa. Revi os resultados várias vezes. Mandei verificá-los em 2 laboratórios distintos. Ele fez uma pausa. Ethan, és o pai biológico de Grace. A compatibilidade é de 99,99%. A sala inclinou-se. Ethan agarrou os braços da sua cadeira. Maya desatou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio. 5 anos a carregar este segredo, este fardo, esta verdade em que ninguém acreditava. E agora era real. Confirmada, inegável. Como? A voz de Ethan era apenas um sussurro. Como é que isso é possível? Lucas olhou para suas mãos. Preciso de te dizer uma coisa. Algo que devia ter te dito há anos, mas não sabia até começar a investigar os teus antigos ficheiros. Ele respirou fundo. O teu diagnóstico de infertilidade estava errado. Silêncio. Pesado. Esmagador. O quê? Ethan inclinou-se para a frente. Houve um erro administrativo no laboratório. Uma troca de amostras de pacientes. A voz de Lucas estava embargada de vergonha. Quando percebi, anos tinham passado. Tentei contactar-te, mas já tinha seguido em frente. Parecias feliz. Convenci-me de que era melhor deixar andar. Deixar andar? Ethan levantou-se bruscamente. A sua cadeira arrastou-se no chão. Lucas, terminei a minha relação com a Maya por causa desse diagnóstico. Passei 7 anos a acreditar que estava defeituoso. E tu simplesmente deixaste andar? Lamento. O rosto de Lucas desfez-se. Meu Deus, Ethan. Lamento tanto. Maya ainda chorava, mas agora também tremia de raiva. Sabias? Sabias que ele podia ter filhos e não disseste nada? Não tive a certeza até há pouco tempo. Não até procurar os registros antigos para os comparar com estes novos resultados. Sai, disse Ethan. A sua voz era gelo. A Maya e eu precisamos de falar, a sós. Lucas acenou miseravelmente com a cabeça. Deixou o envelope na secretária e praticamente correu da sala. Maya e Ethan sentaram-se no silêncio repentino. Nenhum deles falou durante um longo momento. Finalmente, Ethan pegou no envelope.
As suas mãos estavam firmes agora. Abriu-o e tirou o relatório oficial. Os seus olhos examinaram os números, as percentagens, a verdade inegável. Tenho uma filha, sussurrou ele. Os seus dedos tocaram o papel, como se pudesse dissolver-se. Tenho uma filha de 5 anos. Maya limpou os olhos. Sim, e perdi tudo. A sua voz embargou. Perdi o nascimento dela, os primeiros passos, as primeiras palavras. 5 anos, Maya. 5 anos da vida dela. Eu sei. Por que é que não me contaste antes, quando soubeste que estavas grávida? A mandíbula de Maya contraiu-se. Eu tentei, mas tu já tinhas seguido em frente e tinhas deixado claro que não querias um futuro comigo. Eu não te ia forçar a ser pai. Essa não era uma escolha tua. Fizeste a tua escolha quando viraste as costas. A voz dela subiu, aguda de dor antiga. Foste tu que nos terminaste, Ethan. Não fui eu. Foste tu. Ele não podia contestar isso. Tinha feito exatamente isso. Tinha virado as costas porque pensara que era nobre, altruísta. Mas na verdade tinha sido apenas um cobarde, demasiado assustado para enfrentar um futuro que parecia diferente do que ele imaginara. Eu lamento, disse Ethan. As palavras pareciam insuficientes, demasiado pequenas para o dano causado. Lamento imenso, Maya. Ela levantou-se, as pernas instáveis. Preciso de ir. Tenho de ir buscar a Grace. Espera. Ethan também se levantou. O que acontece agora? Não sei. Quero fazer parte da vida dela. Quero ser o pai dela. Isso não é algo que decides num instante, disse Maya. A voz dela estava cansada agora, exausta. Ser pai exige mais do que apenas querer. Então diz-me o que fazer. O desespero de Ethan era cru. Por favor, diz-me como posso consertar isto. Maya olhou para ele por um longo momento. O homem que ela amara um dia. O homem que lhe partira o coração. O homem que lhe dera o maior presente da sua vida, sem sequer o saber. Não sei se consegues, disse ela suavemente. Depois saiu, deixando Ethan sozinho com o peso de tudo o que perdera, e de tudo o que ainda podia perder se não encontrasse uma forma de corrigir isto. Maya conduziu para casa com lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. As mãos agarravam o volante com tanta força que os dedos lhe doíam. Os resultados do teste de ADN estavam na sua mala como uma granada prestes a explodir. Oficiais. Finais. Prova de que Grace pertencia a um homem que as abandonara antes mesmo de saber que existiam. Estacionou no seu lugar e ficou ali sentada, com o motor desligado, a tentar respirar, a tentar pensar. A parte mais difícil, algures no fundo, debaixo de toda a raiva e medo, Maya tinha esperado por isto. Esperara que Ethan reconhecesse Grace, que ele quisesse fazer parte das vidas delas, que talvez, apenas talvez, pudessem ser algo parecido com uma família. Mas a esperança era perigosa. A esperança magoava. Maya agarrou a mala e entrou. O apartamento da Tara ficava apenas a 2 portas. Quando Maya bateu, Tara a atendeu com Grace na anca. O rosto da menina iluminou-se como o sol. Mamã! Grace agitou-se até Tara a pôr no chão. Correu para Maya e abraçou as pernas da mãe. Olá, meu amor. Maya pegou nela, inspirando o doce aroma do cabelo da filha. Divertiste-te com a menina Tara? Fizemos bolachas, eram de pepitas de chocolate e eu só comi 3. Bem, talvez 4. Tara riu-se. Tinha a idade de Maya, com olhos brilhantes e umas tranças de caixa que mudava de cor todos os meses. Este mês eram roxas. Ela foi perfeita, como sempre. Mas tu estás bem? Pareces abatida. Maya pousou Grace. Podes ir buscar a tua mochila, querida? Precisamos de ir para casa. Está bem. Grace pulou em direção à sala da Tara. Assim que ela ficou fora do alcance da voz, Maya sussurrou. O teste deu positivo. Ele é o pai dela. Os olhos da Tara arregalaram-se. Oh, querida, ele quer fazer parte da vida dela. E tu, o que queres? Essa era a pergunta, não era? Maya esfregou as têmporas. Quero o melhor para a Grace, mas já não sei o que é. Vais descobrir. Tara apertou-lhe o braço. Tu sempre descobres. A livraria estava tranquila na tarde seguinte. Maya estava a arrumar as devoluções quando o telemóvel vibrou. Número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo a fez deslizar para aceitar. Alô? Maya? É o Ethan. A voz dele era cautelosa, respeitosa. É uma boa altura? O coração dela bateu forte contra as costelas. Estou no trabalho.
Eu sei, não te vou reter muito tempo. Eu só queria perguntar se podia ver a Grace, passar algum tempo com ela. Nada de especial. Talvez no parque? O primeiro instinto de Maya foi dizer que não, para proteger a filha da confusão e de uma potencial mágoa. Mas depois, lembrou-se do rosto da Grace na clínica. Tu pareces-te comigo. A filha merecia conhecer o pai. Mesmo que Maya não tivesse a certeza se o podia perdoar. Quando? Perguntou ela. Amanhã, sábado de manhã, eu podia ir buscá-la por volta das 10, se der jeito. Não vais buscá-la. Eu encontro-te no Harborview Park, às 10. Está bem. Obrigado, Maya. A sério. Ela desligou antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Lydia apareceu da sala de trás, a carregar uma pilha de faturas. Ela tinha estado a observar Maya com olhos preocupados o dia todo. Era ele? Sim. Tens a certeza disto? Não. Maya arrumou outro livro na estante. Mas tenho de tentar. Pela Grace. Lydia acenou com a cabeça lentamente. Só tem cuidado, minha querida. Homens ricos como ele estão habituados a ter o que querem. E o que querem pode mudar num piscar de olhos. Eu sei. Mas sabia? Maya amara Ethan um dia. Pensara que o conhecia. Mas o homem que tinha ido embora há 5 anos podia ser um estranho agora. A manhã de sábado chegou com céu limpo e uma brisa fresca do oceano. Maya vestiu a Grace com o seu vestido de verão amarelo favorito e prendeu os caracóis com uma fita a condizer. Grace saltitava pelo apartamento, excitada sem saber por quê. Onde vamos, mamã? Ao parque, lembras-te? Eu disse-te ontem à noite. Ah, sim. Posso ir aos baloiços? Claro, meu amor. Chegaram ao Harborview Park 15 minutos mais cedo. O estômago de Maya estava em nós. Ela avistou Ethan imediatamente. Ele estava perto da fonte, a segurar algo. À medida que se aproximavam, Maya viu que era um papagaio de papel, vermelho vivo com uma longa cauda que esvoaçava na brisa. Os olhos da Grace arregalaram-se. É para mim? Ethan agachou-se, o sorriso incerto, mas genuíno. Pensei que talvez pudéssemos fazê-lo voar juntos, se a tua mãe não se importar. Grace olhou para Maya, praticamente a vibrar de excitação. Podemos, mamã? Por favor? Como podia ela dizer que não àquela carinha? Claro, meu amor. O que se seguiu foi surpreendentemente terno. Ethan claramente não percebia muito de crianças. Ele estava desajeitado, a atrapalhar-se com o fio do papagaio e a pedir desculpa quando não conseguia mantê-lo no ar. Mas Grace achou hilariante. O riso dela ecoava pelo parque como sinos. Tem de correr mais rápido, Sr. Ethan, Grace chamou, as suas perninhas a bombear enquanto corria ao lado dele. Estou a tentar. Ele sorriu, e por um momento pareceu o rapaz por quem Maya se tinha apaixonado. Despreocupado, feliz. Maya sentou-se num banco e observou. As suas emoções eram uma confusão emaranhada. Orgulho na Grace por ser tão corajosa. Raiva de Ethan por todos os anos que ele perdera. Medo de que isto acabasse mal. E algo mais. Algo perigoso que parecia esperança. Finalmente conseguiram fazer o papagaio de papel voar alto. Grace soltou um grito de alegria, as mãos a apertar o fio enquanto Ethan lhe mostrava como guiá-lo. O tecido vermelho dançava contra o céu azul. Olha, mamã, eu estou a conseguir. Estou a ver-te, meu amor, estás a ir muito bem. Depois de 1 hora, a energia da Grace começou a diminuir. Enrolaram o papagaio e sentaram-se na relva para um lanche. Maya tinha levado pacotes de sumo e bolachas. Ethan contribuiu com uns biscoitos finos de uma pastelaria do centro da cidade. Grace comia feliz entre os dois. Isto é divertido, Grace anunciou. Podemos voltar para a semana? Ethan olhou para Maya. A pergunta nos olhos dele era clara. Podemos? Veremos, disse Maya cautelosamente. À medida que o sol subia, Grace começou a bocejar. Maya olhou para o relógio. Devíamos ir para casa. Alguém precisa de almoçar e tirar uma sesta. Não estou cansada, Grace protestou, mesmo com os olhos a semicerrarem. Caminharam juntos em direção ao parque de estacionamento. O silêncio era constrangedor, mas não hostil. Quando chegaram ao carro de Maya, Ethan ajudou a prender Grace na sua cadeira de criança. As mãos dele eram gentis, quase reverentes. Obrigado, disse ele a Maya por cima do tejadilho do carro, por me deixares fazer isto. Não me agradeças ainda. A voz dela era baixa. Isto é só o começo. Ser pai não é apenas sobre sábados divertidos no parque. Eu sei disso. Sabes? Maya estudou o rosto dele. Porque quando as coisas ficarem difíceis, quando ela estiver doente, ou assustada,
ou a chorar à meio da noite, não pode simplesmente ir embora. Não outra vez. A mandíbula dele contraiu-se. Não o farei. Eu prometo. Promessas são fáceis de fazer, Ethan. Então deixa-me provar. Os olhos dele eram intensos, suplicantes. Dá-me uma oportunidade para provar que já não sou aquele miúdo assustado. Maya queria acreditar nele. Meu Deus, ela queria. Mas acreditar significava arriscar o coração da Grace. E esse era um risco que Maya não tinha a certeza se conseguiria correr. Ela entrou no carro sem responder. Enquanto se afastava, observou Ethan no retrovisor. Ele estava sozinho no parque de estacionamento, o papagaio de papel vermelho apertado nas mãos, a vê-las desaparecer. Naquela noite, depois de Grace estar a dormir, Maya parou à porta do quarto da filha. Grace estava enroscada com a tartaruga de peluche, a respirar suave e regularmente. O telemóvel de Maya vibrou no bolso. Uma mensagem de Ethan. Obrigado pelo dia de hoje. A Grace é fantástica. Fizeste um trabalho incrível a criá-la. Maya olhou para a mensagem. Os dedos pairaram sobre o teclado. Finalmente ela respondeu. Ela é a melhor coisa que me aconteceu na vida. A resposta dele veio rapidamente. Percebo por quê. Depois, após uma pausa, posso perguntar-te uma coisa. O quê? Quando estavas grávida, tiveste medo? Os olhos de Maya arderam. Ela escreveu devagar, com honestidade. Aterrorizada. Todos os dias. Estava sozinha e sem dinheiro, e não sabia o que estava a fazer. Mas amava-a antes mesmo de a conhecer. Esse amor ajudou-me a superar tudo. Quem me dera ter estado lá. Eu também, admitiu Maya. E era verdade. Apesar de tudo, apesar da mágoa e da raiva, ela desejava que Grace tivesse crescido com um pai. Ela desejava que Maya não tivesse tido de fazer tudo sozinha. Posso vê-la novamente esta semana? Talvez apenas uma visita rápida depois da escola um dia? Maya pensou nisso. Grace estivera radiante a noite toda, a falar sem parar sobre o aquário. Tinha perguntado quando podia ver o papá novamente, pelo menos 5 vezes antes de dormir. Quarta-feira depois da escola, mas apenas por 1 hora. Ela tem trabalhos de casa. Perfeito. Obrigado, Maya. Ela não respondeu. Apenas pousou o telemóvel e foi para o seu quarto, onde o sono chegou lento e inquieto. As coisas estavam a começar a parecer quase normais quando a bomba caiu. Maya estava na livraria na quinta-feira à tarde, quando uma mulher mais velha entrou. Era elegante de uma forma que gritava dinheiro, mala de marca, postura impecável, joias que provavelmente custavam mais do que o carro de Maya. O seu cabelo prateado estava num bob elegante. Os seus olhos varreram a loja com uma avaliação fria. Posso ajudá-la? Perguntou Maya por trás da caixa registradora. O olhar da mulher pousou nela. Maya Brooks? Sim, sou Clara Caldwell, a mãe do Ethan. O ar na livraria pareceu congelar. O sorriso de Maya morreu. Senhora Caldwell, há algum lugar onde possamos conversar? Em privado? Lydia apareceu da sala de trás, o seu radar claramente a apitar. Está tudo bem aqui? Está tudo bem, disse Maya, embora não estivesse. A senhora Caldwell e eu precisamos de falar um momento. Podes ficar de olho na frente? Claro que sim. Os olhos de Lydia disseram, tem cuidado. Maya levou Clara ao pequeno escritório nas traseiras. Era apertado e desarrumado, empilhado com faturas e encomendas de livros. Clara olhou para ele como se pudesse contaminar os seus sapatos. O que posso fazer pela senhora? Maya manteve a voz calma. Clara foi direta ao assunto. Quero que deixe o meu filho em paz. Desculpe, ouviu-me bem. A voz de Clara era fria, afiada como uma lâmina. Não sei qual é o seu jogo, mas não a vou deixar destruir a vida do Ethan. As mãos de Maya cerraram-se em punhos. Não estou a jogar jogo nenhum. Por favor. Uma criança aparece do nada? Depois de 5 anos? Exatamente quando a fundação do Ethan está a lançar uma grande campanha? Clara riu, mas não havia humor na sua risada. A oportunidade é terrivelmente conveniente. Grace é filha dele. O teste de ADN provou-o. Os testes de ADN podem ser falsificados. Está a falar a sério? A voz de Maya subiu, apesar do seu melhor esforço para manter a calma. Acha que estou a inventar isto? Que de alguma forma enganei o Ethan? Acho que viu uma oportunidade. Clara deu um passo em frente. O meu filho vale uma quantia considerável de dinheiro. Acho que quero uma fatia disso. Não quero o dinheiro dele. Toda a gente quer dinheiro. Eu não.
Maya enfrentou o olhar frio de Clara sem vacilar. Criei a Grace sozinha durante 5 anos. Nunca pedi um cêntimo ao Ethan. Nem sequer lhe disse que ela existia até recentemente. E por quê? O sorriso de Clara era forçado. Consciência pesada? Medo de ser descoberta? Porque ele foi embora de mim? O controle de Maya quebrou-se. Porque ele me disse que não podia estar comigo, e eu não ia impor uma criança a alguém que tinha deixado claro que eu não era suficiente para ele. Silêncio, pesado e tenso. A expressão de Clara não suavizou. Se importa minimamente com a sua filha, aceitará o acordo que estou a oferecer e desaparecerá. A imprensa vai destruí-la. Vai escavar cada canto da sua vida. É isso que quer para a Grace, crescer com câmaras na cara. Quero que ela conheça o pai. Ethan não sabe como ser pai. Ele vai desiludi-la. Ele sempre desilude. Essa não é uma decisão sua. Clara tirou um cartão de visita da mala e pousou-o na secretária. O número do meu advogado, pense nisso, pelo bem da sua filha. Depois saiu, deixando Maya a tremer de raiva e medo. Lídia entrou um momento depois. Estás bem? Não. Maya afundou-se na cadeira do escritório. Nem um pouco. Ela não contou a Ethan sobre a visita da mãe dele, não de início. Mas a quarta-feira chegou, e Ethan apareceu no apartamento de Maya pontualmente. Trouxe um jogo de tabuleiro, algo com peças coloridas que Grace adorou imediatamente. Sentaram-se no chão da sala, enquanto Grace preparava o jogo. Ethan encontrou o olhar de Maya e sorriu. Era um sorriso verdadeiro, caloroso e desprotegido. Lembrou-lhe tanto como as coisas costumavam ser que o peito lhe doeu. A tua vez, papá. Grace saltitava impaciente. A respiração de Maya falhou-lhe. Era a primeira vez que Grace o chamava assim sem hesitação. Apenas papá, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A mão de Ethan congelou sobre as peças do jogo. Os olhos dele marejaram. Desculpa. Sim, a minha vez. Jogaram durante 1 hora. Grace ganhou 2 vezes e declarou-se campeã do universo. Ethan fingiu estar devastado, o que fez Grace rir até soluçar. Quando chegou à altura de Ethan ir embora, Grace abraçou-o com força. Vemo-nos em breve? Sim, querida, muito em breve. Maya acompanhou-o até a porta. No corredor, Ethan hesitou. Ela chamou-me papá. Ouvi. Isso pareceu... Ele procurou as palavras. Nem sei como descrever. Importante? Maya sugeriu suavemente. Sim, importante. Ele olhou para ela, e havia tanta emoção no rosto dele que era difícil respirar. Obrigado. Por me deixares fazer parte disto. Foi nessa altura que Maya devia ter lhe contado sobre Clara, sobre as ameaças e o advogado. Mas, ao olhar para ele agora, ao ver o quão feliz ele estava, ela não conseguiu estragar aquilo. Boa noite, Ethan. Boa noite, Maya. Mas enquanto os passos dele se desvaneciam pelo corredor, Maya sentiu o peso dos segredos a assentar-lhe nos ombros novamente. Nada permanecia simples por muito tempo. Já devia saber disso. Na manhã seguinte, o telemóvel de Maya explodiu com notificações. Mensagem após mensagem, alertas de aplicações de redes sociais que ela mal usava. Até um e-mail de alguém com quem tinha andado na escola e com quem não falava há anos. Ela abriu a primeira mensagem. Era da Tara, miúda. Estás a ver isto? Abaixo havia um link. Maya clicou nele com dedos trêmulos. A manchete do artigo fez o estômago dela encolher. Revelada a família secreta do filantropo milionário Ethan Caldwell. Havia fotografias. Maya a passear com a Grace. Ethan no parque com elas. Os 3 no aquário. Alguém as tinha estado a seguir, a observá-las, a tirar fotografias como se fossem celebridades, em vez de pessoas a tentar navegar uma situação impossível. O artigo era lixo, cheio de especulações e meias-verdades. Pintava Maya como uma caçadora de fortunas que tinha encurralado Ethan com um bebê surpresa. Chamava a Grace a alegada criança, como se ela fosse um escândalo em vez de uma pessoa. As mãos de Maya tremiam tanto que ela quase deixou cair o telemóvel. Grace. Oh, meu Deus, Grace. Ela correu para o quarto da filha. Grace ainda dormia, graças a Deus, o seu rostinho tranquilo contra a almofada. Maya fechou a porta suavemente e foi para a casa de banho. Sentou-se na borda da banheira e tentou não vomitar. O telemóvel dela tocou. Ethan. Maya. Lamento imenso. Não sei como. A tua mãe, disse Maya.
A voz dela soou oca até os seus próprios ouvidos. Ela veio ver-me. Ela disse que a imprensa nos ia destruir. O quê? Quando? Há uns dias. Ela queria que eu aceitasse dinheiro e desaparecesse. Ethan praguejou, alto. Vou resolver isto. Eu prometo. Vou resolver isto. Como? A voz de Maya quebrou-se. Eles sabem onde eu moro, Ethan. Eles sabem onde a Grace vai à escola. Como vais resolver isso? Vou fazer uma declaração. Dizer-lhes para te deixarem em paz. Isso só vai piorar. Tu sabes que vai. Silêncio do outro lado. Porque ambos sabiam que ela tinha razão. Tenho de ir, sussurrou Maya. Tenho de descobrir o que dizer a Grace quando ela acordar e vir as câmaras lá fora. Maya, espera. Ela desligou. Por muito tempo, Maya ficou ali sentada. Depois levantou-se, lavou o rosto e foi preparar o pequeno almoço, porque era isso que as mães faziam. Continuavam, mesmo quando o mundo parecia desmoronar-se à sua volta. Mas enquanto mexia os ovos e torrava o pão, Maya tomou uma decisão. Não podia fazer aquilo. Não podia sujeitar a Grace àquele circo. Não podia ver a infância inocente da filha ser devorada pela imprensa cor-de-rosa e pelas redes sociais. Eles iriam embora, fariam as malas e mudariam para um sítio sossegado. Algures onde a imprensa não os pudesse encontrar. Algures onde a Grace pudesse ser apenas uma criança, mesmo que isso significasse deixar Ethan para trás novamente. Mesmo que isso voltasse a partir o coração de Maya. As câmaras apareceram antes do almoço. Maya espreitou pelas persianas e sentiu o coração afundar. 3 carrinhas de reportagem estacionadas do outro lado da rua. Repórteres com microfones. Fotógrafos com teleobjetivas apontadas ao seu prédio como armas. Mamã! Grace apareceu atrás dela, ainda de pijama. Por que é que estão todas aquelas pessoas lá fora? Maya forçou um sorriso. Umas pessoas confusas, meu amor. Elas vão embora em breve. Mas não foram. Multiplicaram-se. À tarde, Maya não podia levar a Grace ao parque. Não podia ir ao supermercado. Nem sequer podia ir buscar o correio sem alguém lhe gritar perguntas. Senhora Brooks, há quanto tempo conhece Ethan Caldwell? É verdade que escondeu a filha dele? Anda atrás do dinheiro dele? As perguntas pareciam facas. Lídia ligou. Não venhas hoje. Também há repórteres à porta da livraria. Mandei-os ir dar uma volta, mas são uns abutres persistentes. Tara trouxe as compras e deu a Maya o abraço mais demorado. Isto é insano. Lamento imenso. Não é culpa tua. Mesmo assim, é uma porcaria. Tara olhou para a Grace, que estava a colorir a mesa da cozinha, alheia ao caos. Como é que ela está? Ela ainda não percebe, mas vai perceber. As crianças na escola vão dizer coisas. Os pais delas vão falar. A Grace vai acabar por ouvir tudo. Então o que vais fazer? Maya tinha se feito essa pergunta durante todo o dia. Agora, dizê-lo em voz alta tornou-o real. Vou embora, fazer as malas e mudar para um sítio sossegado. Talvez algures no Alentejo, ou na beira interior, algures onde ninguém nos conheça. O rosto de Tara caiu. Maya, não. Não podes deixá-los pôr-te a fugir. Não os estou a deixar fazer nada. Estou a escolher o que é melhor para a Grace. A voz de Maya era firme, mas por dentro estava a desmoronar-se. Ela merece uma vida normal, não este circo. E o Ethan? E ele o quê? Ele é o pai dela. Não a podes simplesmente levar embora. Vais ver se não posso. A mandíbula de Maya contraiu-se. Ele trouxe isto para as nossas vidas. O mundo dele, o dinheiro dele, os problemas dele. Estávamos bem antes de ele aparecer. Mas estavam. Maya sentira-se sozinha, exausta. Trabalhava em 2 empregos para os manter à tona. A Grace perguntava cada vez mais sobre o pai. Não estavam bem. Estavam apenas a sobreviver. Mas sobreviver era melhor do que aquilo. Naquela noite, depois de Grace adormecer, Maya começou a fazer as malas. Trabalhava em silêncio, metodicamente. Roupas em caixas, livros embrulhados em jornal, os brinquedos da Grace separados em pilhas para guardar e para doar. O telemóvel vibrava constantemente. Mensagens do Ethan, mensagens de voz. Ela ignorou-as a todas. Perto da meia-noite, alguém bateu à porta. Maya congelou. Os repórteres tinham finalmente ido embora há 1 hora. Quem seria? Maya, sou eu. A voz de Ethan através da porta. Por favor, só quero falar. Ela não o devia deixar entrar. Devia mandar-o ir embora. Mas abriu a porta na mesma. Ethan parecia terrível.
O cabelo estava desgrenhado como se tivesse passado as mãos por ele. Os olhos estavam injetados em sangue. As roupas de marca estavam amarrotadas. Olhou para lá dela e viu as caixas. Vais embora. Não foi uma pergunta. Sim, não podes. Ele entrou sem ser convidado. Maya, por favor, não faças isto. Tenho de fazer. Pela Grace. Fugir não vai resolver nada. Vai resolver as câmaras, os repórteres, os estranhos a invadir as nossas vidas. Maya cruzou os braços. O teu mundo é demasiado grande, Ethan. Demasiado ruidoso. Nós não nos encaixamos nele. Então eu faloei mais pequeno. A voz dele estava desesperada. Vou afastar-me dos eventos públicos. Contratar segurança. O que for preciso. Não é suficiente. O que queres que eu faça? Ele abriu as mãos, indefeso. Diz-me. Faço qualquer coisa. Quero que nos deixes ir. As palavras pairaram entre eles. Pesadas. Finais. O rosto de Ethan desmoronou-se. Não posso. Ela é minha filha, Maya. Acabei de a encontrar. Não a posso perder agora. Devias ter pensado nisso antes de a tua mãe me ameaçar. Antes de a imprensa nos transformar numa história de revista cor-de-rosa. Antes de... A voz de Maya falhou. Ela respirou fundo. Não consigo mais. É demasiado difícil. Então vai simplesmente levá-la embora? Eu também tenho direitos. Direitos? A raiva de Maya explodiu, quente e súbita. Queres falar de direitos? Onde estavam os teus direitos quando eu tinha 19 anos e estava grávida e assustada? Quando estava a dar à luz sozinha? Quando estava acordada às 3 da manhã com um bebê a chorar e sem a menor ideia do que estava a fazer? Isso não foi culpa minha. Eu sei. Maya gritou, depois baixou imediatamente a voz, lembrando-se da Grace a dormir no corredor. Eu sei que não foi culpa tua, mas também não foi minha. E agora a Grace está a pagar o preço das decisões que tomamos há 5 anos. Ethan afundou-se no sofá, com a cabeça entre as mãos. O que é que eu tenho de fazer para te fazer ficar? Maya sentou-se ao lado dele. Não perto, mas também não longe. Não sei se há alguma coisa que possas fazer. Ficaram em silêncio. O apartamento estava quieto, exceto pelo zumbido do frigorífico e os sons distantes do trânsito. Finalmente, Ethan falou. A minha mãe veio ver-te. Sim. O que é que ela disse? Que eu era uma caça-fortunas. Que a imprensa nos destruiria, que eu devia aceitar dinheiro e desaparecer. A voz de Maya era monótona. Ela deu-me o cartão do advogado dela. Vou falar com ela. Não te deis ao trabalho. Ela tinha razão numa coisa. A imprensa destruiu-nos. Só lhes levou um dia em vez de semanas. Lamento. A voz de Ethan estava áspera de emoção. Lamento imenso, Maya, por tudo. Por te ter deixado há 5 anos. Por não ter estado lá quando precisavas de mim. Por trazer este caos para a tua vida agora. Pedir desculpa não resolve nada. Eu sei, mas é tudo o que tenho. Maya queria continuar zangada. Era mais seguro do que a alternativa. Mas olhando para ele agora, quebrado e sincero, sentiu a sua resolução a vacilar. Preciso de fazer o que é melhor para a Grace, disse baixinho. E achas que ir embora é o melhor? Acho que a paz é o melhor. O sossego é o melhor. Uma vida em que ela não seja uma notícia de primeira página. Ethan acenou lentamente com a cabeça. Quando é que vais? Amanhã. Cedo, antes que os repórteres voltem. Posso dizer-lhe adeus? O peito de Maya apertou. Ethan, por favor. Os olhos dele estavam desesperados. 5 minutos. É tudo o que peço. Ela não o devia permitir. Devia fazer um corte limpo, mas não podia negar a Grace a oportunidade de ver o pai uma última vez. De manhã, 7 horas. Depois vamos embora. Está bem. Ele levantou-se, movendo-se em direção à porta. Depois parou e virou-se. Já agora. És uma mãe incrível. A Grace tem sorte em ter-te. Ela também teve sorte em ter-te. Por um bocadinho. Depois de ele sair, Maya sentou-se na sala escura e chorou. Pela Grace. Pelo Ethan. Pela família que poderiam ter sido se o mundo tivesse sido mais bondoso. A manhã chegou demasiado cedo. Maya acordou Grace cedo. Disse-lhe que iriam numa aventura. Grace estava sonolenta e confusa, mas excitada o suficiente para se vestir sem reclamar. A batida à porta veio exatamente às 7. Maya abriu a porta e encontrou Ethan a segurar um bicho de pelúcia, um dragão vermelho vivo com asas douradas. Olá, querida. Ele agachou-se ao nível da Grace. O sorriso dele era forçado, mas genuíno. Trouxe-te uma coisa. Grace pegou no dragão, o rosto iluminado. Ele é lindo.
Exatamente como tu. A voz de Ethan falhou ligeiramente. Já queria dizer-te adeus por um tempo. Por que adeus? O sorriso da Grace vacilou. Vais para algum lado? Não, meu amor. Tu vais. Tu e a tua mamã vão fazer uma viagem. Ah! Grace abraçou o dragão com força. Vou ver-te quando voltar? Ethan olhou para Maya. A dor nos olhos dele era insuportável. Espero que sim. Está bem. Grace atirou os braços ao pescoço dele. Adoro-te, papá. Foi então que Ethan desabou. Agarrou Grace com força, os ombros a tremer com soluços silenciosos. Eu também te amo muito, querida. Muito mesmo. Nunca te esqueças disso. Maya teve de desviar o olhar. As suas próprias lágrimas caíam depressa agora. Quando Ethan finalmente a soltou, beijou a testa de Grace. Sê boa para a tua mamã. Está bem? Serei. Ele levantou-se, evitando os olhos de Maya. Boa viagem. Depois foi-se embora. Maya ouviu os passos dele a ecoar pela escadaria. Ouviu o carro dele arrancar lá fora. Ouviu o som dele a deixar as suas vidas. Mamã? Por que é que o papai está a chorar? A pequena voz da Grace cortou o silêncio. Porque ele te ama, meu amor. E às vezes o amor dói. Isso é tolo. O amor não devia doer. Da boca dos mais pequenos. Maya beijou a cabeça da filha. Tens razão. Não devia? Anda, vamos. Carregaram as últimas caixas no velho carro da Maya. Grace subiu para a cadeirinha com o dragão vermelho. Maya deu uma última olhadela ao prédio, a sua casa por 3 anos. Depois, afastou-se, deixando tudo para trás. Ela fez 90 quilômetros antes de ter de parar. Uma área de serviço na autoestrada. Maya estacionou e agarrou o volante, tentando recompor-se. Grace dormia no banco de trás, o dragão agarrado ao peito. O telemóvel de Maya tinha vibrado sem parar. Ela tinha o ignorado, mas agora olhou. 23 chamadas perdidas do Ethan, 15 mensagens, e um vídeo que tinha sido enviado por pelo menos 10 pessoas diferentes. Ela clicou nele. Era uma conferência de imprensa. Ethan estava atrás de um púlpito, parecendo exausto, mas determinado. Atrás dele estava o logótipo da sua fundação. Repórteres enchiam a sala. Maya aumentou o volume. Obrigado por terem vindo. A voz de Ethan era firme. Convoquei esta conferência para abordar as recentes histórias sobre a minha vida pessoal. Quero esclarecer a situação. Ele respirou fundo. Há 5 anos, disseram-me que era infértil devido a um erro de diagnóstico médico. Esse diagnóstico levou-me a terminar uma relação com alguém de quem gostava profundamente. O que eu não sabia era que ela estava grávida da minha filha. Murmúrios dos repórteres, flashes das câmaras. Recentemente, descobri a verdade. Tenho uma filha de 5 anos chamada Grace. Ela é linda, brilhante e a melhor coisa que me aconteceu. A mãe dela, Maya Brooks, criou-a sozinha enquanto eu vivia na ignorância da existência da minha própria filha. A voz dele ficou mais forte. Quero ser absolutamente claro. Maya não é uma caça-fortunas. Ela nunca me pediu dinheiro. Nunca quis nada de mim, exceto a oportunidade de me deixar conhecer a minha filha. Ela é uma mãe trabalhadora e dedicada que sacrificou tudo pela filha. E o que recebeu em troca? Assédio, invasão de privacidade, especulação cruel de estranhos que nada sabem sobre o seu caráter. As mãos de Ethan agarravam o púlpito. Isto acaba agora. Não vou permitir que os meios de comunicação atormentem a minha filha e a sua mãe. Tomarei medidas legais contra qualquer pessoa que continue a persegui-los, a fotografá-los sem permissão ou a espalhar mentiras sobre eles. Além disso, peço formalmente desculpa a Maya Brooks por a ter deixado há 5 anos, por não ter estado lá quando ela mais precisou de mim, pela dor que causei. A voz dele suavizou, tornou-se vulnerável. Maya, se estiveres a ver isto, sei que cometi erros, sei que te magoei, mas estou a pedir uma oportunidade para corrigir as coisas. Não por mim, pela Grace. Ela merece ter o pai na vida dela. E tu mereces ser tratada com o respeito e a dignidade que sempre me mostraste, mesmo quando eu não o merecia. Ele fez uma pausa, os olhos a brilhar. Amo a minha filha, e passarei o resto da minha vida a tentar ser o pai que ela merece. Obrigado. O vídeo terminou com repórteres a gritar perguntas, mas Ethan afastou-se do púlpito sem responder a nenhuma delas. Maya ficou em silêncio atordoado. Grace mexeu-se no banco de trás. Mamã, onde estamos? Não sei, meu amor. E era verdade. Maya já não fazia ideia para onde iam. O telemóvel dela tocou. Ethan.
Desta vez, ela atendeu. Viste? A voz dele estava rouca. Sim, disse cada palavra a sério. Eu sei. Ainda vais embora? Maya olhou para a Grace no espelho retrovisor. A filha estava a esfregar os olhos, confusa por terem parado. Não sei, Maya admitiu. Expôs-se. De verdade, isso exigiu coragem. Foi o mínimo que pude fazer. Maya, não posso mudar o passado, mas posso lutar pelo nosso futuro, de nós três. Não é assim tão simples. É sim. Ou acreditas que mudei ou não, ou estás disposta a tentar ou não. E se eu tentar e me desiludires outra vez, então podes ir embora e eu não te paro. Mas não vás embora sem me dares uma oportunidade de me provar. Maya fechou os olhos. A tua mãe odeia-me. A minha mãe não tem voto. Esta é a minha vida. A vida da Grace. A tua vida. Ninguém mais. Um caminhão rugiu ao passar, agitando ligeiramente o carro. Grace choramingou. Mamã, vamos voltar para casa? Casa. Onde era isso agora? Maya tomou a sua decisão. Sim, meu amor. Vamos para casa. Que bom, disse Grace, já a adormecer novamente. Porque me esqueci dos meus sapatos cor-de-rosa. Maya não conseguiu evitar rir por entre as lágrimas. Ethan, sim? Estamos a voltar. Mas esta é a tua única oportunidade. Percebes? Uma oportunidade para provares que estás a sério nisto. Percebo. Obrigado, Maya. Obrigado. Ela desligou e ligou o carro. Enquanto voltava para a autoestrada na direção oposta, Maya sentiu-se aterrorizada e esperançosa em igual medida. Talvez o amor não devesse ser fácil. Talvez devesse ser complicado e assustador. Talvez a verdadeira coragem fosse escolher acreditar nele, mesmo assim. Chegaram ao parque de estacionamento ao pôr do sol. Maya estava exausta da viagem e do turbilhão emocional. Grace estava mal-humorada e ia pedir o jantar. O carro de Ethan estava estacionado no lugar deles. Ele estava sentado no capô à espera. Quando os viu, saltou. Maya saiu devagar. Não tinhas de esperar aqui. Sim, tinha. Ele olhou para Grace, ainda presa na cadeirinha. Posso ajudar? Maya assentiu. Estava demasiado cansada para discutir. Ethan desapertou Grace e tirou-a. Ela envolveu os braços no pescoço dele, já meio adormecida novamente. Eu sabia que ias voltar, murmurou ela contra o ombro dele. Como é que sabias? Perguntou ele suavemente. Por que prometeste? E os papás cumprem as promessas. Os olhos de Ethan encontraram os de Maya por cima da cabeça da Grace. O olhar que partilharam disse tudo o que as palavras não podiam. Entraram juntos. Ethan levou Grace para o quarto dela, enquanto Maya começava a desfazer as malas. Parecia surreal, como se as últimas 12 horas tivessem sido um pesadelo. Depois de Grace estar na cama, Maya e Ethan sentaram-se à pequena mesa da cozinha. O silêncio era pesado, mas não desconfortável. O que acontece agora? Perguntou Maya. Vamos com calma. Um dia de cada vez. As mãos de Ethan repousavam na mesa, e Maya notou que tremiam ligeiramente. Farei o que precisares. Terapia, se quiseres. Mediação. O que quer que te ajude a voltar a confiar em mim. Quero regras. Está bem. Não faças promessas a Grace a não ser que tenhas a certeza de que as podes cumprir. Chega de visitas falhadas. Chega de pôr os teus negócios à frente dela. Combinado. E resolves a tua mãe. Não posso tê-la a ameaçar-me cada vez que ela decide que não sou boa o suficiente. A mandíbula de Ethan contraiu-se. Eu lido com ela. Ela não te vai incomodar outra vez. Mais uma coisa. Maya respirou fundo. Isto não significa que estamos juntos, tu e eu. Isso é separado de tu e Grace. Algo cintilou no rosto dele. Desilusão? Mas ele assentiu. Percebo. A Grace vem em primeiro lugar. Sempre. Sempre. Ecoou ele. Ficaram sentados por mais um tempo a acertar a logística, os horários de visita, chamadas telefônicas. Como lidar com a imprensa se voltassem. Era prático, até aborrecido, mas parecia importante. Como se estivessem a construir algo real, em vez de apenas reagir ao caos. Quando Ethan finalmente saiu, ele parou à porta. Fico feliz por teres voltado. Eu também. Acho que sim. Ele sorriu. Um sorriso verdadeiro desta vez. Boa noite, Maya. Boa noite. Depois de ele ir embora, Maya foi ver Grace mais uma vez. A filha estava espalhada pela cama, o dragão vermelho debaixo de um braço, a ressonar baixinho. Maya beijou a testa dela. Vamos ficar bem, meu amor. Eu prometo. E pela primeira vez em muito tempo, Maya realmente acreditou nisso.
As semanas seguintes foram estranhas, estranhamente boas, na maioria. Ethan cumpriu a sua palavra. Aparecia quando dizia que o faria, sem desculpas, sem cancelamentos. Levava a Grace à escola 2 vezes por semana. Ajudava com os trabalhos de casa. Lia histórias de dormir com vozes engraçadas que faziam a Grace rir. Foi paciente com os limites da Maya. Nunca pressionou por mais do que ela estava pronta para dar. Alguns dias eram amigáveis. Outros dias as velhas feridas vinham à superfície e tornavam as coisas tensas. Mas estavam a tentar. Ambos. A imprensa recuou depois que os advogados de Ethan enviaram algumas cartas com termos bem definidos. A vida começou a parecer normal novamente. Lydia estava cética a princípio. Homens ricos não mudam, tinha avisado. Mas até ela teve de admitir que Ethan estava a esforçar-se. Tara estava mais otimista. Ele ama mesmo aquela menina, tinha dito. E acho que ele ainda te ama a ti também. Maya não sabia o que fazer com isso. Algumas noites, quando Ethan lhe sorria de uma certa maneira, ela sentia as velhas borboletas no estômago. A velha saudade. Mas já se tinha queimado antes. Não podia arriscar. Ainda não. Depois, Clara apareceu novamente na livraria. Maya viu-a pela janela e quase se escondeu na arrecadação. Mas ela já não ia fugir. Já não ia deixar que as pessoas a intimidassem. Clara entrou, parecendo menos polida que da última vez, mais humana de alguma forma. Senhora Brooks, disse ela, podemos falar? Se está aqui para me ameaçar novamente... Não estou. A voz de Clara estava mais baixa. Estou aqui para pedir desculpa. Isso fez Maya parar a frio. Pedir desculpa? Posso sentar-me? Maya gesticulou para o cadeirão de leitura perto da janela. Clara sentou-se cuidadosamente, a carteira cara equilibrada no colo. Vi a conferência de imprensa do meu filho, começou Clara, e vi o quão feliz ele tem estado nestas últimas semanas. O quão vivo. Não o via assim há anos. Maya não respondeu. Apenas esperou. Eu estava errada, continuou Clara. Sobre si. Sobre a sua filha. Deixei que o medo e o orgulho me cegassem para o que realmente importava. Que é a felicidade do meu filho. O bem-estar da minha neta. A voz de Clara falhou ligeiramente. Estava tão focada em proteger o nome Caldwell que me esqueci de proteger as pessoas que o carregam. Por que me está a dizer isto? Porque gostaria de conhecer a Grace, devidamente, se me permitir. Maya estudou a mulher mais velha, procurou sinais de manipulação de segundas intenções, mas Clara parecia apenas cansada e sincera. Um encontro, disse Maya finalmente. Aqui, onde posso supervisionar. E se disser uma coisa que a magoe, não o farei. Tem a minha palavra. A sua palavra não valeu muito da última vez. Eu sei, mas estou a pedir-lhe que me dê a mesma oportunidade que deu ao Ethan, para provar que posso fazer melhor. Justo é justo. Maya tinha dado a Ethan uma segunda oportunidade. Poderia ela fazer menos pela mãe dele? Sábado à tarde, 2 horas, estaremos aqui. Clara levantou-se e pela primeira vez sorriu. Suavizou todo o rosto dela. Obrigada, Maya. De verdade. Depois de ela sair, Lydia apareceu da arrecadação. Acabei de ver o que penso que vi. Clara Caldwell pediu desculpa. Bem que me caiam os queixos. Milagres acontecem. Maya riu apesar de si mesma. Aparentemente sim. O sábado chegou com borboletas no estômago da Maya. Vestiu a Grace com o seu vestido roxo favorito e entrançou-lhe o cabelo com cuidado. Grace pressentiu que algo importante estava a acontecer. Quem vamos conhecer, mamã? A tua avó. A mãe do teu pai. Os olhos da Grace arregalaram-se. Eu tenho uma avó? Sim, tens. O nome dela é Clara. Ela é simpática? Maya escolheu as palavras com cuidado. Ela quer conhecer-te. Então vamos ver como corre, está bem? Chegaram à livraria às 2 em ponto. Clara já esperava lá fora, segurando um presente embrulhado. Ela parecia diferente hoje, mais suave de alguma forma. Usava calças e uma camisola simples em vez da sua armadura de marca habitual. Quando viu a Grace, a compostura de Clara vacilou. A mão dela foi à boca. Oh, meu Deus, sussurrou ela. És igual ao Ethan na tua idade. Grace escondeu-se atrás das pernas da Maya, subitamente tímida. Clara agachou-se, movendo-se lentamente como alguém que se aproxima de um animal assustado. Olá, Grace. Eu sou a tua avó Clara. Tenho tido muita vontade de te conhecer há muito tempo. Tem? Grace espreitou. Tenho. E trouxe-te uma coisa. Clara estendeu o presente. Queres abri-lo?
Grace olhou para a Maya à procura de permissão. Maya assentiu e Grace pegou no embrulho com as duas mãos. Lá dentro, encontrou um lindo livro infantil, uma edição de capa dura de um conto de fadas clássico, com bordas douradas e ilustrações deslumbrantes. A mamã adora livros, disse Grace solenemente. Por isso, eu também adoro. Eu sei. O teu papá disse-me. A voz de Clara estava embargada pela emoção. Ele também me disse que és muito inteligente e muito meiga. Eu tento ser. Grace apertou o livro contra o peito. Obrigada, avó Clara. Foi então que Clara perdeu a compostura por completo. As lágrimas escorreram-lhe pelas faces. Posso dar-te um abraço? Grace acenou com a cabeça e deixou-se envolver num abraço suave. Por cima da cabeça de Grace, Clara murmurou para Maya. Obrigada. Maya sentiu os próprios olhos arderem. Aquela mulher orgulhosa e difícil estava a chorar no meio do passeio, porque a neta a tinha chamado de avó. Talvez as pessoas pudessem mesmo mudar. Talvez o perdão fosse realmente possível. Passaram a tarde na livraria. Clara leu para Grace o livro novo, com a voz firme e calorosa. Perguntou a Grace sobre a escola, sobre as suas amigas, sobre as suas coisas favoritas. Ouviu-a como se cada palavra fosse importante. Lídia observava de trás do balcão, abanando a cabeça em espanto. Nunca pensei que veria este dia, murmurou. Quando chegou a hora de ir embora, Clara abraçou Grace novamente. Posso ver-te de novo em breve? Sim, por favor. Grace estava agora toda sorrisos, a timidez esquecida. Pode vir à nossa casa, temos bolachas. Adoraria. Quando Clara saiu, parou ao lado de Maya. Criaste uma criança extraordinária. Obrigada. Falo a sério. Fizeste isso sozinha, sem ajuda. Isso exige uma força incrível. Os olhos de Clara eram sinceros. Lamento não ter percebido antes. Todos cometemos erros. Alguns maiores do que outros. Clara apertou brevemente a mão de Maya. Mas vou ser melhor. Prometo. Depois de ela partir, Grace puxou a manga de Maya. Gosto da avó Clara. Sim, meu amor. Acho que eu também. As semanas que se seguiram pareceram uma cura. Lenta e cuidadosa, mas real. Ethan aparecia quase todos os dias. Às vezes, levava Grace ao parque. Outras vezes, ficavam sentados à mesa da cozinha a fazer puzzles enquanto Maya preparava o jantar. Nunca abusava da sua presença. Nunca pedia mais do que Maya estava pronta para dar. Mas havia momentos, pequenos momentos, como quando as mãos dele se roçavam ao pegar no mesmo prato, ou quando ele a olhava do outro lado da sala e sorria, ou quando Grace adormecia entre eles no sofá durante a noite de cinema, e eles ficavam em silêncio confortável, ambos com medo de se mexer e acordá-la. Maya sentia-se a amolecer. As paredes que tinha construído em volta do seu coração estavam a desenvolver rachas. Uma noite, depois de Grace adormecer, Ethan demorou-se à porta. Posso perguntar-te uma coisa? Claro. Achavas que alguma vez me irias perdoar? Perdoar a sério? Maya respirou fundo. Não sei. Alguns dias penso que já perdoei. Noutros dias, lembro-me de como doeu e não tenho a certeza se consigo. É justo, mas estou a tentar. Isso conta para alguma coisa, certo? Conta para tudo. Ele parecia querer dizer mais, mas conteve-se. Boa noite, Maya. Boa noite. Mas enquanto ele se afastava, Maya sentiu um impulso que não pôde ignorar. Ethan. Ele virou-se. Obrigada. Por apareceres. Por cumprires as tuas promessas. Por seres o papá que a Grace merece. O sorriso dele poderia ter iluminado o edifício inteiro. Obrigado por me deixares. Lucas ligou alguns dias depois. Podemos falar? Nós os três? Foi assim que Maya, Ethan e Lucas acabaram num café, sentados numa mesa de canto afastados dos outros clientes. Lucas parecia ter envelhecido 10 anos desde os resultados do teste de ADN. Devo-vos um pedido de desculpas a ambos, começou Lucas. Um pedido a sério. Não apenas pelo erro médico, mas por não ter aparecido antes quando percebi o que tinha acontecido. Por que é que não o fizeste? A voz de Ethan era controlada, mas fria. Cobardia, orgulho, medo de perder a minha licença. Lucas olhou para o seu café. Disse a mim mesmo que era tarde demais para consertar, que vocês já tinham seguido em frente. Mas a verdade é que eu estava apenas a proteger-me. O teu erro custou-nos 5 anos, disse Maya calmamente. 5 anos que a Grace poderia ter tido o pai dela, que eu poderia ter tido ajuda em vez de fazer tudo sozinha. Eu sei.
e arrepender-me-ei disso para o resto da minha vida. Lucas ergueu o olhar, os olhos vermelhos. Criei um fundo para a Grace, para a universidade ou para o que ela precisar. Não é suficiente. Nada é suficiente, mas é alguma coisa. Ethan abanou a cabeça. Não queremos o teu dinheiro, Lucas. Eu sei, mas aceita-o de qualquer forma. Pela Grace. Lucas tirou um envelope e deslizou-o pela mesa. E se nunca mais quiserem falar comigo, eu compreendo. Ethan pegou no envelope, olhou para ele, depois pousou-o. Tem sido meu amigo desde a faculdade. Não quero perder isso, mas preciso de tempo para processar tudo isto. Toma o tempo que precisares. Depois de Lucas sair, Maya e Ethan sentaram-se em silêncio. Estás bem? Maya perguntou. Não sei. Ele é o meu amigo mais antigo, mas o que ele fez? Ethan esfregou o rosto. Estou tão zangado, mas também compreendo por que ele teve medo. A raiva e o perdão podem existir juntos. Estou a aprender isso. Ethan olhou para ela. Olhou-a mesmo. És bastante sábia, sabias? Sou mãe solteira. Temos de ser sábias ou perdemos a cabeça. Ele riu e isso quebrou a tensão. Ponto justo. Ficaram sentados mais um pouco, a falar de nada e de tudo. Sobre o próximo aniversário da Grace. Sobre o novo programa de leitura que Ethan estava a financiar na livraria. Sobre o sonho de Maya de talvez voltar a estudar um dia. Parecia normal, fácil, como se estivessem a construir algo novo sobre as cinzas do que tinham perdido. O 6º aniversário da Grace aproximava-se. Ela falava disso constantemente. Que tipo de bolo queria? Quem convidaria? Se haveria um castelo insuflável. O papá pode vir à minha festa? Perguntou uma manhã ao pequeno almoço. Claro que sim, meu amor. E a avó Clara? Se ela estiver livre, sim. E a senhora Tara e a senhora Lídia e o doutor Lucas? Maya sorriu. Podemos convidar quem tu quiseres. É o teu dia. Grace saltou na cadeira, quase derrubando o seu sumo de laranja. Este vai ser o melhor aniversário de sempre. Maya esperava que sim. Grace merecia o melhor. Depois de tudo, depois de todo o caos e confusão, a sua filha merecia um dia perfeito. Ethan insistiu em fazer a festa em sua casa. Tenho espaço e um quintal grande. Por favor, Maya, deixa-me fazer isto. Maya nunca tinha ido à casa de Ethan. Quando namoraram antes, ele vivia num apartamento modesto a construir o seu negócio do zero. Isto era diferente. A casa ficava num terreno de 2 hectares com vista para o oceano. Era bonita, mas intimidante. Não sei. A Grace vai adorar. Há espaço para correr. Podemos montar jogos. E prometo, nada de fotógrafos, nada de imprensa. Apenas família e amigos. Família. A palavra fez o peito de Maya apertar. Está bem, mas nada muito extravagante. Ela tem 6 anos, não 16. Prometo, extravagância adequada à idade apenas. Apesar da sua promessa, Ethan exagerou um pouco, mas da melhor maneira. O quintal foi transformado num país das maravilhas, balões coloridos por todo o lado, uma estação de pintura facial, uma mesa de trabalhos manuais, e sim, um castelo insuflável. A expressão de Grace quando viu tudo aquilo valeu cada cêntimo. Mamã, olha, é perfeito! Ela correu de estação em estação, tentando absorver tudo de uma vez. Amigos da escola chegaram com os seus pais. Tara trouxe queques caseiros. Lídia, claro, trouxe livros. Até Lucas apareceu, mantendo uma distância respeitosa, mas claramente querendo estar lá. Clara chegou com uma bicicleta, roxa com fitas nos guiadores e uma campainha que tocava. Grace gritou de alegria e abraçou a avó tão forte que Clara até riu. Maya observava tudo do pátio. Ethan aproximou-se e ficou ao lado dela, com 2 copos de limonada nas mãos. Ofereceu-lhe um. Obrigada por isto, disse Maya. Ela está tão feliz. Eu também. Ele gesticulou para o caos. Crianças a correr, adultos a conversar, a gargalhada de Grace a soar acima de tudo. Isto é o que eu sempre quis. Uma família de verdade. Só não sabia até agora. A garganta de Maya apertou. Ethan, não estou a pedir nada. Só queria que soubesses. Ele olhou para ela e os seus olhos continham tudo o que ele não estava a dizer. Tu deste-me isto. Tu e a Grace. Nunca serei capaz de retribuir isso. Não tens de retribuir. Apenas continua a aparecer. É tudo o que precisamos. Vou fazê-lo. Prometo. Ficaram juntos, a ver Grace soprar as velas do seu bolo, de chocolate com cobertura rosa, exatamente como pedido. Todos cantaram.
Grace fechou os olhos e fez um desejo. Quando os abriu, olhou diretamente para Maya e Ethan, que estavam juntos. O seu sorriso era puro sol. Mais tarde, depois de a maioria dos convidados ter partido, Grace adormeceu no sofá com os seus novos bonecos de peluche. Clara sentou-se ao lado dela, acariciando-lhe o cabelo suavemente. Está exausta, disse Clara baixinho, mas feliz. Sim. Maya sentou-se do outro lado da Grace. Obrigada por teres vindo. E pela bicicleta. Não tinhas de fazer isso. Eu quis. Já perdi tanto. Não quero perder mais nada. Ficaram em silêncio confortável. 3 gerações de mulheres que se tinham encontrado da maneira mais inesperada. Ethan apareceu na ombreira da porta. Tenho uma coisa para ti, Maya. Se tiveres 1 minuto. Maya seguiu-o até ao escritório. Era uma sala bonita. Estantes do chão ao teto. Uma secretária enorme. Janelas com vista para o oceano. Na secretária estava uma pequena caixa embrulhada. Isto é para ti, disse Ethan. Por seres uma mãe incrível. Por me dares uma segunda oportunidade. Por seres tu. As mãos de Maya tremeram enquanto o desembrulhava. Lá dentro estava um medalhão de prata numa corrente delicada. Quando o abriu, encontrou 2 fotos. Uma da Grace e uma dos 3 juntos no aquário, a rir. Gravadas no interior do medalhão estavam 4 palavras. Para sempre começou com um bilhete. A visão de Maya ficou turva com as lágrimas. Ethan, eu falei a sério no comunicado de imprensa. Adoro a Grace. Mas Maya, ele respirou fundo. Ainda te amo também. Nunca deixei de o fazer. Não digas isso. A voz de Maya embargou-se. Por favor, não digas coisas assim. Por que não? É verdade. Porque tenho medo. As palavras saíram a jorros. Tenho medo de acreditar em ti e voltar a ser magoada. Tenho medo de deixar a Grace ficar demasiado ligada e depois tu ires embora. Tenho medo de tudo. Eu também. Ethan aproximou-se. Estou aterrorizado, mas tenho mais medo de te perder novamente. A vocês, as 2. Não podemos voltar ao que éramos. Não quero voltar. Quero seguir em frente. Construir algo novo, algo melhor. A mão dele procurou a dela. Sei que tenho de ganhar a tua confiança. E vou fazê-lo. Custe o tempo que custar. Maya olhou para as mãos unidas, para o medalhão na outra palma, para a evidência de um homem que estava a tentar arduamente compensar o tempo perdido. Não estou pronta, sussurrou. Ainda não. Está bem. Eu espero. E se eu nunca estiver pronta? Então eu continuarei a esperar. Porque tu vales a pena, Maya. Sempre valeste. Ela queria beijá-lo, Deus como queria. Mas não podia. Ainda não. As feridas ainda estavam demasiado frescas. Em vez disso, apertou-lhe a mão. Obrigada pelo medalhão. Por hoje. Por tudo. Obrigada por teres voltado. Quando foste embora naquela manhã, pensei que te tinha perdido para sempre. Quase o fizeste. Eu sei. Não vou dar isso por garantido. Ficaram próximos não completamente a tocar, mas também não afastados. O ar entre eles vibrava com possibilidades. Da sala de estar ouviram Grace mexer-se. Mamã, papá? Estamos aqui, meu amor, Maya chamou. Encontraram Grace sentada, a esfregar os olhos. Clara oferecia-lhe água. Adormeci? Grace perguntou. Só por um bocadinho, disse Ethan, sentando-se ao lado dela. Tiveste um bom aniversário? O melhor, Grace bocejou. Fiz um desejo, sabes? Quando soprei as minhas velas. O que desejaste? Maya perguntou. Não posso contar ou não se realiza. O sorriso de Grace era secreto. Mas acho que talvez já se tenha realizado. Maya e Ethan trocaram olhares por cima da cabeça da filha. O que quer que Grace tivesse desejado, Maya esperava que também se tornasse realidade. 3 meses passaram. As estações mudaram. O verão deu lugar ao outono. Grace começou o 1º ano e adorou. Ethan ia buscá-la à escola 2 vezes por semana e ajudava nos trabalhos de casa. Clara visitava todos os domingos para jantar. Lucas, lentamente, foi se reintegrando na vida de Ethan, ganhando perdão um dia de cada vez. E Maya? Maya encontrou-se a curar-se de maneiras que não esperava. A livraria estava a prosperar. O programa de leitura de Ethan atraiu novos clientes. Lídia contratou outro funcionário para que Maya pudesse trabalhar a tempo parcial. Pela primeira vez em anos, Maya tinha espaço para respirar, tempo para pensar, tempo para sonhar. Inscreveu-se em aulas online, apenas uma para começar. Literatura inglesa.
Algo que sempre quis estudar, mas nunca tivera a oportunidade. Ethan estava orgulhoso dela. Vai ser incrível. É só uma aula. Por agora. Mas eu conheço-te. Vais dominá-la e querer mais. Ele tinha razão. Maya adorava a sua aula. Adorava discutir livros e ideias. Adorava aprender de novo. A sua relação com Ethan evoluiu lentamente. Jantavam juntos pelo menos 3 vezes por semana. Jantares em família com Grace a tagarelar entre eles. Às vezes viam filmes depois de Grace ir para a cama. Às vezes, apenas falavam durante horas. A atração ainda estava lá, mais forte do que nunca, na verdade. Mas Maya era cautelosa. Observava como Ethan tratava Grace, como cumpria as suas promessas, como aparecia mesmo quando era inconveniente. Ele estava a provar-se, dia após dia, momento após momento. Uma noite de outubro, sentaram-se na pequena varanda de Maya enquanto Grace dormia lá dentro. O ar estava fresco. Estrelas pontilhavam o céu. O oceano sussurrava ao longe. Tenho pensado, disse Ethan cuidadosamente. Em quê? Em nós. Para onde vamos? O coração de Maya deu um salto. E então? Sei que não estás pronta, e respeito isso, mas preciso que saibas. Não vou a lado nenhum. Qualquer ritmo que precises eu acompanharei. Se precisares de mais 1 ano ou 5 anos, ou para sempre, eu esperarei. Isso não é justo para ti. É exatamente justo, porque tu és o que eu quero. Tu e a Grace. Uma família de verdade. Não apenas visitas e horários agendados, mas vida real. O mundano e o mágico, tudo. O peito de Maya apertou. O que me estás a pedir? Estou a perguntar se achas que algum dia poderias voltar a confiar em mim. Confiar a sério. O suficiente para me deixares entrar por completo. Ela pensou nisso. Pensou mesmo. Há 3 meses ela teria dito que não sem hesitação. Mas agora, acho que já confio. Maya admitiu. Confio em ti, quero dizer. Tu mostraste-me quem és. Não apenas com palavras, mas com ações. Estiveste lá pela Grace, por mim. Não pressionaste nem exigiste. Tu apenas apareceste. Então o que isso significa? Significa que estou pronta para tentar a sério. Não apenas como pais da Grace, mas como... Ela não conseguia dizer. Como um casal. A voz de Ethan estava cheia de esperança. Sim, como um casal. O sorriso dele era incandescente. A sério? A sério. Mas devagar, está bem? Preciso de ir devagar. Devagar é bom. Devagar é perfeito. Ele estendeu a mão para a dela e desta vez ela não se afastou. Os seus dedos entrelaçaram-se naturalmente, como se nunca tivessem estado separados. Ficaram sentados assim por muito tempo, sem falar, apenas juntos. E pela primeira vez em 5 anos, Maya sentiu-se completa. O Natal chegou com neve. Algo raro para a costa portuguesa, mas mágico. Grace estava fora de si de excitação. Tinha pedido ao Pai Natal cerca de 1 milhão de coisas, mas insistia que o seu desejo verdadeiro era apenas para que todos ficassem felizes. Ethan convidou Maya e Grace para passarem o Natal em sua casa. Clara também estaria lá. Um Natal em família. Maya quase disse não por hábito, mas depois lembrou-se da sua promessa, de tentar, de o deixar entrar. Adoraríamos, disse ela. A manhã de Natal foi um caos da melhor maneira. Grace abriu os presentes com entusiasmo selvagem. Ganhou livros e material de arte e uma nova roupa para a sua boneca favorita. Mas o seu presente favorito foi um álbum de fotos que Ethan tinha feito. Fotos dos 3 ao longo dos últimos meses. Cada sorriso, cada momento, cada memória que tinham construído juntos. Olha, mamã, somos nós. Somos uma família de verdade. Grace abraçou o álbum com força. Os olhos de Maya encontraram os de Ethan do outro lado da sala. Ele sussurrou, eu amo-te. Desta vez, Maya sussurrou de volta, eu também te amo. Depois de Grace adormecer naquela noite, rodeada por papel de embrulho e brinquedos novos, os adultos sentaram-se junto à lareira. Clara já tinha ido para a cama. Eram apenas Maya e Ethan. Isto foi perfeito, disse Maya. Obrigada. Obrigada por estares aqui. Por me dares isto. Ethan aproximou-se no sofá. Posso perguntar-te uma coisa? Sempre. Queres casar comigo? A respiração de Maya engasgou-se. O quê? Não agora. Nem mesmo em breve. Mas um dia. Quando estiveres pronta. Quando a Grace estiver pronta. Queres casar comigo e tornar isto oficial?
Tornar-nos uma família de verdade em todos os sentidos? As lágrimas escorreram pelas faces de Maya. Estás a falar a sério. Nunca estive tão sério sobre nada. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Lá dentro estava um anel simples, de ouro branco com um só diamante. Bonito, mas não ostentoso. Não te estou a pedir para o usares ainda. Estou apenas a pedir-te para o guardares, para saberes que está aqui, à espera. Sempre que estiveres pronta. Maya pegou na caixa com as mãos trêmulas. Isto é loucura. Eu sei. Voltamos a estar juntos há 3 meses. Eu sei. Mas conhecemo-nos há 6 anos. Temos uma filha. Passamos por tudo e mais alguma coisa. Ela olhou para o anel, para Ethan, para a vida que tinham construído a partir de pedaços partidos. Sim, sim, sim. Caso-me contigo. Não agora. Talvez nem este ano. Mas sim, um dia. Porque tens razão. Já somos uma família. Podemos muito bem torná-lo oficial. Ethan puxou-a para perto e beijou-a. Foi suave no início, depois mais profundo, cheio de promessa e esperança e amor que tinha sobrevivido a tudo o que a vida lhes tinha atirado. Quando finalmente se separaram, Maya estava a chorar e a rir ao mesmo tempo. A Grace vai perder a cabeça, disse ela. Devemos contar-lhe. De manhã, deixa-a ter mais uma noite a pensar que o Pai Natal foi o seu melhor presente. Sentaram-se junto à lareira até que o fogo se apagou em brasas. Maya usava o anel agora. Servia perfeitamente. E não conseguia parar de o olhar. Não conseguia parar de pensar no futuro que construiriam juntos. Quando finalmente foi para casa naquela noite, com Grace a dormir no banco de trás, Maya sentiu algo que não sentia há anos. Paz. Não apenas felicidade ou esperança, mas paz genuína. Aquela que vem de saber que estás exatamente onde devias estar. Contaram a Grace na manhã seguinte durante as panquecas. Grace, querida, precisamos de falar contigo sobre uma coisa, começou Maya. Estou em apuros? Não, meu amor, de todo. São boas notícias, na verdade. Maya olhou para Ethan em busca de apoio. Ele sorriu. A tua mamãe e eu vamos casar. Isso significa que vamos viver todos juntos. Seremos uma família a tempo inteiro, não apenas visitas. O garfo de Grace tilintou no prato. A sério? A sério. Então o papá vai viver conosco? E podemos tomar o pequeno almoço juntos todos os dias? Se quiseres, disse Ethan. Estávamos a pensar que talvez pudéssemos encontrar uma casa nova, grande o suficiente para todos nós. Podias ajudar a escolhê-la. Grace lançou-se da cadeira para os braços de Ethan. Depois agarrou Maya também, puxando-os para um abraço a 3. Eu sabia, ela guinchou. Eu sabia que o meu desejo se realizaria. O teu desejo de aniversário? Maya perguntou. Sim, desejei que estivéssemos juntos, uma família de verdade, e agora estamos. Maya e Ethan riram, segurando a filha entre eles. A sua família, duramente conquistada e imperfeita e absolutamente perfeita ao mesmo tempo. Mais tarde, depois de Grace ter ido brincar, Maya encontrou Ethan no alpendre. Feliz? Perguntou ela. Para além de feliz. Ele puxou-a para perto. Obrigada, Maya. Por tudo. Pela Grace. Por esta segunda oportunidade. Por acreditares em mim quando eu não acreditava em mim mesmo. Obrigada por lutares por nós, por não teres desistido. Ficaram juntos a ver Grace brincar no quintal. O futuro estendia-se à sua frente. Incerto em alguns aspectos, mas alicerçado em algo sólido. Amor, confiança, família. Sabes qual é a melhor parte? Perguntou Ethan. Qual? Isto é apenas o começo. Temos o resto das nossas vidas para descobrir o resto. Maya sorriu e encostou-se a ele. Essa é a melhor parte. E era. Não o final de conto de fadas perfeito, mas algo melhor. Um começo real, imperfeito e complicado, e absolutamente pelo qual valia a pena lutar. Porque às vezes o amor tem uma segunda oportunidade. Às vezes, coisas partidas podem ser consertadas. Às vezes, a família é encontrada nos lugares mais inesperados. E às vezes, o para sempre realmente começa com um bilhete. Fim.